Assisti um filme ontem, ou anteontem, chamado Fractured, no Netflix. Traduziram o título deste filme para Fratura, porque não dá para traduzir Fractured sem gênero, né? Para o português. Então você pode traduzir como fraturado ou fraturada, e daí não funciona porque poderia dar uma noção de um spoiler, né? Na ideia desse filme aqui, então traduziram para o português como Fratura. E falando em spoiler, inclusive, já vou avisando a quem não assistiu esse filme e quiser assistir e não quer saber nada da história, não quer tomar um spoiler, então faça-me o favor, se você não quer tomar o spoiler e quer assistir o filme, pausa isso aqui, vai lá, assiste, depois volta e vê o meu comentário, ok? Vou ler aqui o texto que eu escrevi, já publiquei no meu site de análise desse filme. Digo o seguinte: aquele que não acredita no amor pode crer em qualquer coisa, inclusive em si mesmo e em suas mentiras. Nosso infeliz protagonista, Ray, foi traumatizado pelo acidente que causou a morte de sua esposa anterior, especialmente pelo agravante moral de que ele estava dirigindo embriagado na ocasião. Ray, ao invés de enfrentar o demônio da culpa e principalmente do terror em face da sua perda, fugiu para um abrigo típico. E aqui eu já faço um comentário, um adendo, né? Inclusive essa esposa dele, a primeira que faleceu, num acidente de automóvel, né, na estrada, ela estava grávida. Né? Isso adiciona um certo tormento ao tal do Ray. Ele não tem uma solução espiritual para a realidade do sofrimento dele. Então ele vai, como eu estou dizendo aqui, buscar um abrigo. Qual é o abrigo que ele vai buscar? Adivinha só. O abrigo do dever de Estado, na forma de uma renovada e ampliada responsabilidade como marido de sua nova esposa Joanne e como pai da pequena Perry. Isso nos leva aos eventos mais recentes, retratados no início do filme. Retornando de uma viagem de carro de uma frustrante visita aos sogros, Ray entra em discussão com Joanne, ao mesmo tempo em que se irrita bastante com Perry. Então, na verdade, a gente simpatiza com o Ray, que é o protagonista, aí logo de cara, né? Porque a mulher dele é uma chata. Chata. Pensa numa mulher chata. Chatíssima, reclama de tudo, enche o saco de tudo. E a filha dele também é outra chatonilda, porque não sei o que, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tô com fome, eu quero fazer xixi, acabou a pilha do sei lá do que ela tá usando lá, enfim, é um pé no saco, essa viagem é um saco, eles já estão voltando frustrados de uma experiência que eles tiveram lá, na casa dos pais da Joanne, né, e ele tá dirigindo ali na estrada, e a mulher enchendo o saco, a filha reclamando, ele tá ficando puto com tudo isso daí. Bom, esse é o contexto nosso aqui do começo do filme. Tá? Eles param num posto de gasolina onde a menina sofrerá um acidente fatal, uma queda. Tá? Isso aqui, o que acontece? Tem uma construction site, né? Quer dizer, um canteiro de obra do lado do posto de gasolina onde eles pararam. Basicamente, a menina vai ficar andando por ali, o cara tá cuidando da menina enquanto a mulher foi lá comprar alguma coisa, né? Que eu esqueci o que é. E daí o cara tá, ele derramou alguma coisa dentro do carro, ele tá tentando limpar aquilo, enquanto isso a menina vai se distraindo ali perto do canteiro de obra. Surge um cachorro do nada, um cão vira-lata lá, enfim, abandonado. Assusta a menina, ela pede ajuda pro pai, o pai vai querer acudir ela, só que ela tá na beiradinha de uma queda enorme ali na construção, né? No canteiro de obra. E ela não percebe que ela tá prestes a cair, o pai também não percebe, ele vai pegar uma pedra para jogar no cachorro para afastar o cachorro, e acaba que a filha dele fica impressionada assim, ela se desequilibra e cai, tá? E nessa queda é fatal, na verdade ela morre, tá? De cara, ela cai a uma altura razoável, cai de cabeça lá e morre. E na verdade ele pula, inclusive, no buraco para tentar pegar ela, e ele próprio cai e também machuca a cabeça, mas ele não morre, tá? Apesar de não ser culpado por estar presente e envolvido na situação, Ray não tem condições emocionais e psicológicas de lidar com o ocorrido, e muito menos com o desespero de sua esposa diante da cena trágica.
Então, na verdade, esse é o problema, né? A filha tá ali, morta na frente dele, ele consegue levantar e ver aquela tragédia, e ainda vem a mulher em cima dele, né, falando o que aconteceu, gritando, aquela histeria, aquela coisa toda, e ele não consegue lidar com isso. Por que ele não consegue lidar? Porque ele não resolveu os problemas dele do passado, né? Por isso até que ele está nessa situação, se você pensar bem, né? Empurrando Joanne para longe acaba causando também a sua morte. É tragédia em cima de tragédia, né? Que ele dá um empurrão, ele fica como é que eu vou dizer? Ele fica sem reação diante da tragédia e da mulher dele gritando no ouvido dele. Ele dá uma empurrada na mulher assim, não querendo machucá-la, mas simplesmente para querer ter um pouco de sossego naquela situação horrível que ele está vivendo com a morte da filha. E acaba que a mulher cai em cima de um pino lá, de um parafuso, sei lá do que tem naquele canteiro de obra lá. De cabeça a mulher morre também. A Joanne morre, né? E aí é que acontece a mágica na cabeça dele. Né? A partir daí, não só motivado pelo trauma, mas também por uma concussão que ele mesmo sofreu também em uma queda, né, quando ele caiu, tudo muda para Ray. Ele produzirá toda uma ilusão na qual ambas, Joanne e Perry, estão ainda vivas e em que ele tenta então levar a filha machucada para ser tratada no hospital mais próximo. Lá chegando, algumas coisas estranhas acontecem, né? Que o faz começar a ficar paranoico, especialmente com a hipótese de que há uma operação de tráfico de órgãos no local. Ray, mesmo subconscientemente, está construindo a sua mentira, uma história que lhe é conveniente. Ou seja, a realidade é que tragicamente a filha dele morreu e a esposa também, né? E ele está numa situação de merda, de bosta, né? Mas ele escapa disso criando uma ilusão na cabeça dele de que, na verdade, a mulher está bem, a filha, inclusive, sobreviveu à queda e a filha só está com o braço machucado e tem que levar no hospital. Só que ele está mentindo para si próprio, então ele tem que ficar na mente dele construindo essa ilusão, essa mentira. E ele não consegue, ele começa a ser atacado por uma paranoia braba lá no hospital, principalmente por essa linha de ver coisas, sinais, né, que apontariam para que existiria justamente uma operação de tráfico de órgãos nesse hospital e ele está com medo de que a filha ou até a esposa poderiam ser vitimados por isso, né? E dito e feito, é nessa linha que a mente dele está construindo a saída, né, para a tragédia, né? Porque basicamente é isso que o filme tá querendo mostrar. A vida é trágica, mas as pessoas que não conseguem aguentar a tragédia, suportar a tragédia, inventam uma ficção onde existe alguma culpa atribuída a outras pessoas, por exemplo, né? Basicamente essa é a solução psíquica aí, né? Pô, muito bem. Sua filha é encaminhada para um procedimento acompanhada da mãe. Cheio de suspeitas, Ray adormece na recepção do hospital enquanto aguarda a saída das duas. Quando desperta, já não está mais na ilusão anterior, mas ainda bloqueia a memória do que realmente aconteceu. Então ele não está mais na ilusão, ele não produz mais uma ilusão, como ele estava produzindo antes, no surto anterior dele. Porém, ele não lembra do que aconteceu desde que ele teve o surto. Né? Ele vai então em busca de informação sobre a filha e a esposa, mas descobre que ninguém as viu em nenhum momento. Sua paranoia explode. Depois de muitas idas e vindas com os funcionários do hospital e até da polícia, forçado a confrontar suas mentiras, Ray tem um novo surto que termina com mortos e feridos. E nosso protagonista acaba fugindo do hospital com um paciente que ele quer crer que é a sua mulher. Toda essa insanidade resultou da fraqueza espiritual de Ray, que não soube agir corretamente desde aquele seu primeiro trauma e vem carregando uma conta pesada com juros por toda a sua vida. Então é isso que é interessante espiritualmente de você considerar assistindo esse tipo de filme. Eles não contam essa história, mas é a história que a gente vê, a gente pode tirar essas conclusões, né? Se você não está bem com Deus, você está apenas acumulando um problema no seu coração, na sua vida, que uma hora vai chegar a conta para pagar, com juros, não porque Deus está cobrando juros, mas é você próprio que está devendo para si mesmo, ou para si mesma, um acerto de contas espiritual. E é o problema do nosso protagonista aqui, do Ray. Já lhe tinha faltado, então, a melhor solução. Desde a época da primeira tragédia com a primeira esposa. Se reconciliar com Deus para se livrar das mentiras do acusador com relação à culpa da morte da sua primeira esposa e repousar então na esperança da ressurreição da falecida. Isso lhe poderia ter poupado de ter a presunção de corrigir seus males antigos com novos males, isto é, com novas responsabilidades que apenas o aborrecerão. E isso poderia ter poupado tanto Joanne quanto Perry de seus males sofridos. Vejam bem, por um lado, se ele tivesse reconciliação com Deus e afastasse o acusador,
com relação à culpa da primeira esposa, ele estaria bem com Deus e estaria em paz. Só por esta razão já é uma paz enorme. E além disso, ele poderia confiar, sendo um cristão, se ele quisesse ser isso, né? Poderia confiar na ressurreição da mulher. Então não existe mal que não possa ser remediado pela providência divina, pelo desígnio divino, o plano divino de vida eterna para todos, né, que desejam ser amados por Deus, que aceitam, né, a graça divina. E a esposa dele poderia ser beneficiada pela graça de Deus, por que não? Né? Então o desespero dele vem uma falta de fé com relação à culpa, né, que ele carrega, que ele não tem defesa contra o acusador, contra o diabo, ele não tem um refúgio em Deus, ele deveria ter essa reconciliação e esse refúgio. Por outro lado, a esperança na ressurreição da esposa, né, não tem dano irremediável na história. Essa seria a melhor solução. Se ele tivesse adotado essa solução, talvez ele nem tivesse casado novamente, nem teria tido filhos. Porque ele poderia ir de repente, não sei, tá? Estou especulando, poderia ir numa direção espiritual na vida dele em que ele procuraria outras coisas. Ele não ficaria insistindo em ser bem-sucedido naquilo em que ele já falhou, que é querer ser o companheiro, por exemplo, de uma pessoa e falar, não, você está comigo, você está bem. Tá bem, tão bem que eu fico bêbado, bato o carro e você morre, né? Ok, beleza. Ele poderia aprender com a sua experiência e falar, não, peraí, eu não posso botar pessoas em circunstâncias que eu não posso bancar, como o casamento e a paternidade. Né? Ou, mesmo que ele tivesse casado e tivesse filhos, ele poderia viver em paz com esse casamento, aguentar a porra da mulher enchendo o saco, aguentar a porra da filha aporrinhando ele, enchendo o saco dele, dizendo assim, eu quis estas coisas, eu tenho que aguentar. Não foi Deus que me deu essa cruz, fui eu que me propus esses votos, né? Do matrimônio e da paternidade. Então ele poderia, já tendo uma relação com Deus, mesmo querendo casar e ter filhos, ficar muito mais em paz, com muito mais paciência e provavelmente, provavelmente essas coisas não aconteceriam. Mesmo assim, se acontecesse uma tragédia, como aconteceu exatamente do mesmo jeito, ele teria recursos espirituais para não ter um surto psicótico lá, paranoico que ele teve, e não ter causado os outros males excessivos que ele trouxe justamente por não poder reconhecer a realidade, né, diante de Deus. Né? Por não viver na presença de Deus. Quem não vive na presença de Deus está atormentado e vai causar mal para si e para os outros. Né? Não tem saída. Tá? Então é disso que eu estou falando aqui. Por nem sequer sugerir algo que pareça com uma solução espiritual, o filme peca por vários lados, nos fazendo crer em fatos trágicos e inescapáveis, dá testemunho tanto da idolatria quanto do terror, o pacto com o inferno. Onde está Deus? Não há. Nem como referência de algo ausente na vida de Ray. Então o filme nem para dizer que Ray não tem o relacionamento que ele deveria ter com Deus. Não existe menção à vida espiritual. Por outro lado, não há remédio suficiente para o sofrimento, porque não há vida espiritual, só um protagonista imbecil que vive inconsciente do sentido de suas ações, quase como um animal. Como se não bastasse isso, ainda há essa insinuação de que é mais fácil uma pessoa ser doida, paranoica, do que médicos e hospitais praticarem o tráfico de órgãos, o que é um testemunho de ingenuidade. É pior do que isso. Há médicos e hospitais envolvidos com o tráfico de pessoas, inclusive com o propósito de fornecer os insumos, entre aspas, para rituais satânicos. Tudo isso existe, mas o filme quer que todos nos sintamos como Ray ao cogitar essas hipóteses, como uma pessoa que perdeu a razão. Por fim, e em linha com esse direcionamento, Ray é visto ao fim, né, como um paciente com um mal psíquico adequadamente diagnosticado pela doutora Jacobs, que é uma psiquiatra que aparece na história lá, e nunca como um agente moral que tomou decisões espiritualmente relevantes que foram a causa fundamental dos seus enganos, especialmente o desespero pelo trauma original da morte da primeira esposa, em que ele se dedicou, perdão que eu escrevi errado aqui, em que ele se deixou levar pela idolatria e pelo terror. Que ele tenha distúrbios psíquicos, isso não pode ser negado. Mas como ele chegou nisso em primeiro lugar? Foi se afastando da presença de Deus. Isso a doutora Jacobs não poderia reconhecer, porque não convém. Este filme quer dar o testemunho do psiquismo e não do discernimento. Por tudo isso, não podemos recomendar esse filme. Sendo uma denúncia do mal da paranoia, ironicamente ele deve causar apenas mais paranoia ainda, porque não oferece nenhuma sombra de uma solução real para a condição humana supostamente trágica. Né? Então a ideia do filme é o seguinte, a vida humana é uma tragédia. Né? Das duas uma, ou você fica doido tentando justificar a tragédia que não tem uma explicação,
né? Ou você aceita a tragédia e vira uma espécie de Übermensch Nietzscheano, alguma coisa assim, tá? Não tem solução espiritual. Não existe nada, nem de perto com uma solução espiritual. E se você pensar bem, o filme só vai deixar as pessoas mais aflitas, porque elas vão estar justamente entre essas duas escolhas ruins, né? Ambas as escolhas são ruins, né? De ser doido como o Ray ou ser lúcido como, por exemplo, a doutora Jacobs. Eu não quero ser nenhuma coisa nem outra. Eu quero amar a Deus acima de todas as coisas. Quero viver na presença de Deus, glorificar a Deus e ter esperança na eternidade. Para mim e para os outros. Essa é a cura, essa é a salvação, mas o filme não dá nem de perto notícia disso, tá bom? E, obviamente é um filme Morikende, a nota final foi 3.1, 5 pontos para humildade, indiferente, idolatria 3, é ruim. Sedução, louvor, nota 5, indiferente também. Terror, pacto com o inferno, bem ruim, nota 1. Soberania, gnosticismo, nota 5, médio. Ingenuidade, nota 2, bem ruim, justamente porque quer dar a ideia de que esse negócio de tráfico de órgãos é uma paranoia de gente louca, e não é, existe de verdade. Pode não ser, obviamente, todos os hospitais que praticam isso, mas que isso é praticado, né? E o psiquismo, por fim, nota 1, muito ruim. Tá? Então, ingenuidade, nota 2. Psiquismo, nota 1, muito ruim, porque justamente o Ray não é um personagem com responsabilidade moral diante de Deus, vivendo uma vida espiritual diante de Deus. Ele é simplesmente um cara que ficou doido diante da tragédia. E a única coisa que você pode ter é ou a doideira do Ray ou a sanidade da doutora Jacobs. Ó que beleza, não tem Deus, esquece Deus, né? Então, realmente, esse psiquismo é nota 1, é muito ruim. A nota final foi 3.1, então, obviamente, é um filme que dá mais testemunho das trevas do que da luz. Não posso recomendá-lo espiritualmente e, sinceramente, nem como entretenimento, porque não é essas grandes coisas não, tá? Nem sei porque eu assisti esse filme. Aliás, eu sei sim, foi o Felipe que me recomendou. A culpa é dele. Eu que perdi tempo por causa dele, né, vendo esse filme aí. Mas enfim, tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, tchau, tchau.